Pessoal, boa noite a todos. É com muito prazer, né, que a gente dá início aí à nossa palestra e continuidade ao nosso primeiro ciclo de palestras do Grupo GEPAS, né? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para interagir aí durante a palestra no nosso chat, aí à direita. Podem mandar suas perguntas, seus questionários, suas colocações referente ao tema. É muito importante que todos participem, né? Essa troca de conhecimento aí, tanto nossa, com vocês, participantes, é muito importante. Então, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Então, eu tenho alguns recadinhos. Durante a apresentação, como eu já disse, vocês podem ficar à vontade para mandar suas perguntas aí no nosso chat. Ao final, né, eu vou ler essas perguntas para o nosso palestrante e vou transmitir para ele, para que ele possa responder em vocês, tá ok? Queria já agradecer a presença de todos, divulgar aí o nosso grupo, o GEPAS, que é o Grupo de Produção Animal Sustentável, né? O nosso grupo, ele visa aí sempre melhorar, né, a produção animal em diversas áreas, seja ela qual for, ruminante ou monogástrico, dentre isso, respeitando aí o meio ambiente, o social, principalmente, e o econômico, né, pessoal? Hoje o sistema de produção ele tem uma grande importância no nosso país, né, na economia do nosso país, o sistema agropecuário. Então, nós temos aí essa responsabilidade de produzir de forma sustentável, respeitando aí esses pilares da sustentabilidade. Então, hoje, nós vamos ter aí a palestra, né, intitulada Impactos do Manejo e Doma Natural na Sustentabilidade do Sistema de Produção. Essa palestra ela vai ser ministrada aí pelo nosso amigo Nilson Dornelas de Oliveira. O Nilson, ele é técnico agropecuário, né, pelo CEDAF, da UFV, e desde 2006 ele ministra cursos credenciados pela BCZ, né, relacionado aí à doma, manejo natural, apresentação em pista de bovinos, manejo de novilhas na sala de ordenha e uso racional de ocitocina. É muito interessante essa área, tem uma área que vem crescendo. Eu já agradeço aí a presença do Nilson, né? Fernando, se você quiser pôr o Nilson aí, pode colocar, por favor. Olá! Eu já agradeço aí a sua presença. Muito obrigado por contribuir para o nosso grupo e para os nossos espectadores aí nessa área que vem crescendo cada vez mais, que é comportamento animal. Já passo a palavra para você, pode ficar à vontade, tá bom, Nilson? Muito obrigado, Luiz Felipe. Eu agradeço imensamente o convite, para mim é uma honra estar participando de um evento desse. E muito obrigado mesmo, espero contribuir aí em alguma coisa. E quero que as pessoas fiquem extremamente à vontade para questionar, como diz a Luciana, que fez a Vanessa, Luciana, porque é filho do Luciano, a Vanessa que fez o contato comigo, ela falou assim, eu falei, o tempo é meio pouco, assim, tá? Nós estamos meio apertados para falar, para abranger uma área dessa que, graças a Deus, tem muito assunto. Ela falou, não, você pode começar às 7 horas e pode ir até no Natal. Pode ficar à vontade, esse tema é muito bom. Aí eu achei que ela me deu um debinho, até bom. Podemos começar, então? Podemos, pode ficar à vontade. Tá, muito obrigado, viu? Deixa eu só... Isto. Beleza. Estão vendo aí, tá ok? Quando a gente fala em sustentabilidade e doma natural, e manejo, no caso de rebanho leiteiro ou rebanho de corte, eu direcionei aqui um pouco para o leite, mas a ideia é a mesma, tanto para leite quanto para corte, né? Eu acredito que está muito relacionada essa ideia de produtividade, de trabalhar nesse equilíbrio aí com as pessoas, com os animais, com o nosso ecossistema, né? E com a sociedade também, né? Então, eu acredito que tem tudo a ver e nós vamos falando um pouquinho no decorrer disso. O que a gente observa é que quanto mais a gente consegue conscientizar as pessoas deste manejo natural, desse trabalho de buscar entender os animais, nós cada vez vamos ter menos desperdício de medicamento, de energia dos animais, tornando essa propriedade mais produtiva. Estresse está para um lado, produção, reprodução está para outro. Sabe? Eu costumo dizer muito que às vezes a gente fala um pouco aí ligado a bem-estar animal, e nós temos que estar muito preocupados, na minha opinião, com bem-estar
financeiro da fazenda também. Para mim, são três essenciais. Bem-estar financeiro, saúde financeira dessa fazenda, o bem-estar das pessoas que estão ali envolvidas, aí depois fica muito mais fácil de falar de bem-estar dos animais ou deste manejo natural dos animais, sabe? E quando a gente começa a comparar boas práticas de manejo com maus tratos, o que a gente vê é que, na maioria das vezes, os maus tratos demandam mais tempo e dá prejuízo, e o risco de acidente são maior. Quando a gente vai adotando cada vez mais boas práticas, é mais assim tranquilo da gente buscar o potencial desse animal realmente responder o potencial genético que ele tem, se a gente conseguir fazer um bom manejo, tanto nutricional, quanto o manejo de estar realmente manejando este rebanho, levando para onde a gente quer que queira, fazendo os procedimentos que a gente queira. Eu acredito que a gente consegue realmente obter cada vez mais melhores resultados. E eu gosto de exercitar a leitura do todo, sabe? Quando eu chego no meu trabalho, que eu faço muito a fazenda, nas fazendas, eu gosto de exercitar uma leitura da fazenda antes de iniciar o meu trabalho. Às vezes a gente vai direto no agir. Eu gosto muito dessas três fases aqui: enxergar, exercitar, fazer essa leitura do todo, pensar e depois agir. Se eu vejo só uma pessoa brigando com o animal e eu já chego agindo, a chance de estar tendo um conflito da pessoa com o animal e eu chegar e só gerar o terceiro conflito é muito grande. Então, quando você pensa e bola estratégias, você consegue realmente convencer a pessoa que está do outro lado fazendo essa agressão com esse animal para ter uma mudança de atitude, sabe? E sou fã dessa frase do Mário Sérgio Cortella, ainda mais na hora que começou aqui, falou independente dos animais que seja. Eu tive trabalhando um tempo aí, agora umas 3 semanas atrás, com suinocultura novamente, com manejo dos suínos. E uma desmama muito grande de leitões, e embarcar, desembarcar. E aí eu usei muito essa frase aí, sabe? Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem uma condição melhor para fazer melhor ainda. Porque às vezes a gente fala, com porco em gaiola não tem jeito de falar nada de bem-estar animal. Aí, dentro daquela situação, o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa porca, né? Então, eu acredito que a gente não pode colocar um sistema para barrar a gente, sabe? Para servir de empecilho para a gente mostrar o nosso trabalho e dar algum resultado naquelas condições que está. E eu gosto muito de lembrar, quando eu estou na fazenda, e conscientizar as pessoas de sempre lembrar disso, que nem pessoa, nem os animais são máquinas. Então, quando eu tenho isto claro na minha cabeça, eu não vou chegar impondo as coisas, eu vou chegar e buscar entender e conversar e, principalmente, escutar opiniões. Vou escutar opiniões das pessoas que estão envolvidas, mas eu tenho que escutar as opiniões dos animais que eu estou mexendo também, que eu estou trabalhando. Esse, para nós, é o grande desafio, que nós não falamos a língua deles, né? Então, para a gente escutar a opinião dele não é fácil. Realmente, nós vamos ter que exercitar leitura de comunicação corporal, que o bicho está comunicando o tempo todo, não está falando, mas está comunicando o tempo todo. Nós temos que exercitar, fazer essa leitura, independente do animal que eu estou trabalhando. Qualquer animal que eu estou trabalhando, busque fazer a leitura de qual a comunicação que ele está nos dando. E, para a gente trabalhar melhor com esse bovino, é interessante a gente entender um pouco o seguinte: quem é este animal que eu estou trabalhando? Vamos falar no caso do bovino. Eu tenho que estar claro na minha cabeça que eu estou trabalhando com uma presa. E eu sou o predador. E as nossas atitudes diante das presas, 90% das vezes, quando eu estou trabalhando, é de predador. E, assim, quando a gente está trabalhando com animais um pouco mais reativo, que acontece quando no rebanho leiteiro, quando tem mais sangue de zebu, quando a gente também trabalha com gado de corte, acontece muito, da gente chamar os animais de bravo, e que, na minha opinião, não é bravo. Ele tem medo de gente. Animais bravos, para mim, são poucos que existem.
alguns touros holandeses, alguns touros jerseys, alguns touros girolandos, mas pouco o percentuais de animais, de bovinos bravos que existe. A maioria que nós chamamos de bravo tem medo de gente. E nós chegamos, às vezes nós que estamos aqui, que está em busca de relacionar melhor com esses animais, que estamos aqui nesse bate-papo, só a gente está nesse bate-papo, eu acredito que todos nós estamos preocupados em relacionar melhor com os animais. Mas muitas das vezes nós somos muito agressivos com os animais. Eu falo isso por mim, eu mesmo. Várias vezes sou muito agressivo com os animais, com comunicação corporal. Se eu tenho um bicho que tem realmente muito medo de gente, qualquer movimento um pouquinho mais forte que eu faço no curral, ou às vezes até fora do curral, eu incomodo muito os animais lá dentro. Medo todos nós temos de algo. Então é só a gente pensar, você pensa naquele que você tem medo e pensa que na maioria das vezes você está relacionando com um animal que a gente chama de bravo, ele está com esse sentimento de medo. Então nós temos que cuidar muito da nossa comunicação corporal, a gente estando relacionando com presas. No caso do bovino, é interessante a gente entender que também a audição e o olfato dele é muito mais apurado do que o nosso. A audição, eu não tenho dúvida, mas o olfato chega a impressionar. Vou dar para vocês um exemplo. Você solta 50 bezerros branquinhos, que você fala, gente, eu não consigo diferenciar um bezerrinho desse de outro. Solta os 50 bezerros junto com 50 vacas Nelore. E eles estão mamando ainda. Você separou para fazer algum manejo e depois você soltou eles para encontrar. Como que uma mãe descobre qual que é o filho dela? Vocês já observaram isso? Com o nariz, né? Através do olfato. Vai levando o nariz no bezerrinho até conhecer o bezerro dela. Então, quando a gente sabe disso, te ajuda muito no manejo. Quantas vezes você vai tocar um animal por um tronco, ele para e começa a cheirar a estrutura, principalmente se é uma nova estrutura. Quem dá aula para a gente disso toda hora é novilhas que você leva a primeira vez para uma sala de ordenha. Que nós vamos falar aqui para frente, que a gente sempre faz isso antes do parto. E toda vez que ela chega na ordenha, nessa primeira ordenha, sempre ela tem uma resistência muito grande de entrar, não quer entrar. E quando começamos a convencê-la a entrar, ela leva muito o nariz em toda a estrutura para ir conhecendo através do olfato. E, na minha opinião, essa qualidade da visão dela é inferior à nossa durante o dia, sabe? Uma é que eu acredito que é inferior. E outra que é a capacidade de interpretação. Se você colocar, às vezes, um tambor, alguma coisa, para o animal, ele não sabe que aquilo é o instinto de presa, de sobrevivência, ele tem medo, que aquilo, às vezes, pode ser um bicho que está ali e dá um bote nele. E a gente, pela capacidade de interpretar, logo a gente vê e fala, gente, isso é um tambor, não é possível você estar assustando com isso. Mas, às vezes, quem já é mais do interior aí, que foi andar à noite, aí vê uma árvore, acha que é um monstro grande que está lá, eu acredito que é isso que passa na cabeça das vacas quando vê qualquer coisa diferente. Sempre acha que é um predador que está por ali pronto para dar um bote. E tem, sim, esses pontos que a gente chama de visão nula. Só que eu não gosto muito de bater nessa tecla. Por quê? O animal não fica com o pescoço o tempo todo parado reto para frente. Assim que ele virou um pouco para um lado para o outro, esse ponto cego aí, essa visão nula, ela muda de lugar. E outra coisa é que às vezes você está num campo de visão aí que ele poderia estar te enxergando, mas não está. Porque ele está observando outra coisa para outro lugar, sabe? E é interessante você saber para onde este animal está olhando. A orelha nos conta muito, para você não ser pego de surpresa. Ele chegou esses dias mesmo, eu vi um rapaz falando, um cavalo que era até manso, deu coice numa pessoa. Por que ele deu coice? É porque ele não sabia que ele estava chegando, chegou sem avisar, estava distraído, olhando outra coisa. O cavalo estava distraído, sabe? Então, sempre a gente saber se o animal está observando a gente ou não. Mais para frente eu vou falar um pouquinho da orelha contando aonde está. Bom, lado do cérebro, eu acredito que isso aí também é muito... serve para nós também. Nós temos o lado do cérebro, vamos falar de direita e esquerda aqui, mas você tem uma parte do cérebro reativa e a que pensa. Quando você começa a ficar aí um pouco mais nervoso, mais agitado, você começa a usar a sua parte reativa. Você fica perigoso, você fica nervoso, você fica descontrolado, imprevisível, medroso, ansioso, desrespeitoso.
Tudo isso não te ajuda para aprendizado, nem com as pessoas e nem com os animais. Sempre eu gosto de deixar pessoas e animais exercitando esse lado que pensa e cada vez mais trabalhando essa parte do cérebro que pensa, que é mais seguro, mais relaxado, mais controlável, mais previsível, mais corajoso, mais calmo, mais respeitoso. Exercitar, trabalhar isso nos animais que nós estamos trabalhando. Um momento ou outro, às vezes tende a ter um desgastezinho, mas nesse desgaste vamos buscar ser o mais sereno possível, assim como você vai chamar a atenção de uma criança, você pode ser um pouco mais firme, sem se descontrolar e sem descontrolar a pessoa do outro lado. Fazer com que ela entenda que isso não é permitido. Pressão, incômodo, correção são gradativas. E alívio é imediato. Começou a fazer o que você quer, muito obrigado, deixa o animal à vontade, sabe? Isso é uma estratégia que a gente usa muito para adestrar, para ensinar. Zona de fuga. Isso nos ajuda muito também para você saber respeitar isso de cada animal. Cada animal tem uma zona de fuga. É um espaço que ele precisa para fugir. Tem animal que 2 metros em volta dele, ele não gosta que você chega. Para ele, aquele espaço ali é de fuga. Tem uns que é 10 metros, tem outros que é 50, tem outros que é 100, tem outros que é 0, você chega e toca ele. Então, é interessante você fazer a leitura como que está essa zona de fuga dos animais. E isso nos conta muito como que é o manejo da fazenda. Se essa zona de fuga é muito pequena, se os animais te aceitam você chegar muito perto, eles estão te contando que as pessoas ali, eu costumo dizer que o gado é dedo duro. Eles estão contando que as pessoas ali são burros de serviço, são burros para manejar. Que elas não têm medo de gente. E o oposto também é verdadeiro. Se você chegou, o gato está todo fugindo, correndo de você, ele está te contando que tem algo errado no manejo ali do dia a dia, sabe? E você usa a zona de fuga também para você conduzir esses animais. Vamos começar de baixo para cima, aqui, nesses slides. Embaixo aqui, ou melhor, desculpa, de cima para baixo. A pessoa está fora da zona de fuga, assim que ele entrou num lugar que incomoda o animal andou, você ou para no primeiro instante, se o lugar que você quer passar está logo próximo, ou você acompanha o animal sem incomodá-lo, um pouco mais longe. E assim que ele parou, você chega um pouco mais perto, preocupado com a sua distância de segurança, às vezes movimenta braço, bate palma, pode dar um suvio, o animal começou a andar, você tira essa pressão. Pressão é gradativa, aos poucos eu vou aumentando o incômodo. Começou a fazer o que eu quero, o alívio é imediato. Só que sempre a gente faz isso o contrário. Eu estava esses dias agora, semana atrasada, numa central que trabalha com touros, na alta genética lá em Uberaba. E tinha um touro que tinha fama de pegar muito. E nós conversamos sobre esse trabalho com esse touro. Não conseguia fechar ele num tronco lá fácil, sabe? Num curral. E aí eu conversando com o pessoal, você está tocando o touro. Quando o touro olha para o lugar que você quer, o que todo mundo faz? Acredito que vem na cabeça de vocês na hora. Vamos, aperta, chega, grita. E quando o touro vira para vocês, o que vocês fazem? Todo mundo volta. Então faz exatamente o contrário da nossa proposta. Eu trabalhei com esse touro, sei lá, 10, 15 minutinhos, consegui fechar o touro várias vezes no curral. Sem correr risco de pegar, tudo numa boa, na maior tranquilidade. Exercitando isso, o animal olhou para onde eu queria e eu já aliviava. Ele olhou para mim, eu tentava incomodar este touro com movimento, com ruídos, tentava fazer um pouco mais de movimento. Assim que ele olhou para o outro sentido, eu aliviava. E respeitava também uma coisa que bovino é muito de grupo. Coloquei alguns animais junto, algumas manequins junto, para ajudar a gente a fazer esse animal a movimentar. Leitura de rebanho. Nós falamos primeiro leitura da fazenda, e uma coisa que nós temos que exercitar é leitura de rebanho. Olha essa figura 1, a 2 e a 3. Isso acontece muito nos nossos cursos de doma, tanto seja para cabresto, quanto para domando novilha, para depois fazer uma adaptação na ordenha. O grupo está contando para nós como que está a aceitação deles. Na primeira foto, eles estão
todos querendo estar no centro do circo. Ou seja, lá no meio eu estou mais seguro. Aí começa a fazer aquele turbilhão. Na segunda, eles já se organizaram. Na maioria das vezes, o mais corajoso está do lado de fora e os mais medrosos estão no meio. E depois, na terceira foto, já é os animais mais à vontade, ocupando mais espaço no curral, sabe? Então, o grupo faz a leitura do rebanho que você está trabalhando, que este grupo, este rebanho, vai te contando como que está o comportamento desses animais com relação a pessoas, como está a aceitação dele a respeito de nós, sabe, seres humanos. E também fazer a leitura de indivíduo. Por isso que, às vezes, ocorre muito acidente, por a gente não estar fazendo esta leitura. Uma pergunta para vocês aí agora. Qual animal que vocês acham que está mais tranquilo? Este que está deitado do lado do rapaz de camisa amarela ou este que está em pé aqui? Ó? Qual que está mais tranquilo? Olhando olho e orelha. Qual que vocês acreditam que está mais tranquilo? Vamos lá. O que está mais tranquilo, olhando olho e orelha, é o que está em pé. Olha para você ver o olharzinho de sono, o olhinho está menor, a orelha está bamba, a gente costuma dizer, sabe, mais baixa. Agora este aqui, olha o tanto que o olhar está atento, até enrugou na testa aqui. E a orelha está tensa, dura para frente. Mas ele está deitado, tudo bem, mas eu pedi agora para observar olho e orelha, esqueci se ele está deitado ou não. Esse rapaz estava em pé, eu fui tirar a foto, pedi ele para baixar devagar. Na hora que ele baixou, esse bezerro falou assim, uai, você não está muito perto de mim não? Será que você não pode me dar um bote aqui, me atacar? Ele acendeu o sinal de alerta dele. E aqui é interessante que eu estava comentando mais cedo um pouquinho, esta orelha aqui, ó, está contando que esse animal está atento a esta pessoa. Para onde a orelha estiver direcionada, é para onde o animal está observando. Olha as duas orelhas aqui para essa pessoa. Tá vendo? Então, a orelha nos diz para onde o animal está olhando. Isso ajuda muito. O animal, às vezes você chega perto do animal, que você considera até calmo, manso, mas ele não está te vendo, ele pode tomar um susto. Então, uma das primeiras coisas que uma presa tem é medo. Assim que vai passando o medo, começa a ter curiosidade. Aí sim, a gente começa a ir para a parte do cérebro que nos dá condições de aprendizado, onde o animal está mais relaxado, mais curioso, realmente está dando uma condição para o aprendizado. E o incrível de bovinos é a capacidade de adaptação. Olha o que a gente consegue fazer com esses animais. Na terceira foto aqui mesmo, esse cachorrinho eu usava para buscar esse boizinho nosso lá, sabe? Então, esse cachorrinho tocava esse boizinho para o lugar que ele queria. Agora, imagina para a cabeça deste boi aqui de baixo, que é uma presa, aceitar dois predadores aqui em cima com essa corda frouxa aqui. A rédea está frouxa, estou pegando na ponta de dedo aqui. Então, realmente é um trabalho grande que a gente tem que fazer nesta cabecinha aqui, deste bovino, para aceitar tudo isso aqui em cima, né? E o que acontece no dia a dia nosso? Por que nós temos que exercitar muito o trabalho de adaptação das novilhas? A realidade da vida dos animais, na maioria das vezes, de uma novilha antes do parto, é essa da esquerda, mesmo que às vezes vai para uma área de confinamento, mas ela não vai para a ordenha, no normal dela. Se ela tiver ido, é em uma ordenha ou outra que usa bezerro ao pé, que isso também não é muito comum, mesmo assim ela fica do lado de fora ali, né? Mas na maioria das vezes a novilha nunca entrou numa ordenha dessa. No dia do parto, dia de maior estresse da vida desses animais, nós pegamos esses animais e coloca ele numa estrutura com um excesso de poluição visual e sonora. E com o limitador de tempo, nós estamos, vamos embora, põe essa novilha aí, ué. Nós temos que acabar a ordenha para nós ir embora, para nós limpar, para nós resolver nossa vida. E aí começa a ter um excesso de pressão muito grande, riscos de acidente, e este animal realmente é colocado na marra. Vou falar uma coisa para vocês. Isso não é, às vezes nós fala isso, isso aí é da meio-sangue, né? Ou da giro, ou da guzerá. Não, gente. Isso acontece com holandês puro. Se vocês forem na fazenda que ordenha gado holandês puro, no dia que parei uma novilha que ela nunca foi ordenhada, e se não passa lá na ordenha,
vai lá para você zero. Pode ter certeza que ela vai ter dificuldade para entrar na ordenha. Aí coloca esse animal na marra e quer fazer a ordenha desse animal. Então, com certeza, nós vamos ter briga. Esse animal não vai ter, que beleza, o pessoal que está chegando aí. Não, ela vai brigar. Ela vai achar que está sendo atacada, vai dar coisa. Aí a pessoa vai piar apertado. Aí não desce leite, que é lógico, não vai descer, que o nível de estresse está lá em cima. Aí aplica ocitocina, cai, aí tem trocentas experiências negativas. Isso repete por mais alguns dias ainda. E aí, no momento que a gente poderia estar, vamos dizer, com 30 dias de parida ali, que ela poderia estar no pico da produção, você ainda está brigando com o animal. O que é a proposta nossa? Fazer um trabalho de doma e adaptação antes. Nós vamos passar bem superficial nesse assunto aí daqui a pouco. E às vezes até na própria fazenda, principalmente quando tem gado mestiço, né? Uma primípara mestiça, quando ela acaba de parir, se ela está num outro setor, a pessoa vai e traz ela pessoal da ordem e fala assim, tem uma bombinha para você aí. Eu não gosto da comparação de uma novilha recém-parida com uma bomba. Eu gosto de uma novilha antes do parto, já aceitar tão bem essa presença de humano aí. E quando a gente inicia um treinamento para a gente colher bons frutos depois da na ordenha, ou que seja no gado de corte. Um gado de corte que agora eu não vou aprofundar direcionado para ele, mas é ter bons manejos no pasto, numa rotina do dia a dia, no rodeio do gado, e depois, quando for conduzir para o curral, trazer de forma tranquila, e o manejo no curral também ser de forma tranquila. Quando você passa a fazer tudo isso tranquilo, com qualquer categoria que você estiver trabalhando, todas as categorias, você se preocupar ter uma boa relação com os animais, cada vez que passa, você vai ter muitos animais tranquilos. Aproveitando essa linha de gado de corte que eu estou comentando, dos cursos que eu fui realizar até hoje, de doma de novilhas meio sangue, que eu achei o gado mais manso, falei, nossa, impressionante o tanto que esses animais estão mansos. Era bezerros criados no pé de receptora Nelore. Que para muitos aí, quem tem prática aí fala que não pode fazer meio sangue em receptora Nelore, que fica muito bravo. Depende do manejo. Estou indo para o Ceará um dia desse aí para fazer exatamente isso. Ensinar as pessoas, antes de começar esse trabalho, para a gente ter receptoras mais calmas, muito aceitando bem a presença humana, que seja receptora Nelore, não tem problema. Só ter um bom manejo. Aí nós vamos ter receptoras bem manejadas, e aí sim, um potencial de crescer bezerras, tendo um bom manejo, crescer mansas, aceitando muito bem a presença de humano. E sem fazer mamada, porque mamada todo dia eu coloco para mamar de manhã e de tarde, às vezes inviabiliza o processo. No caso, a gente deixa junto com a receptora mesmo, e essa mesmo que teve um sucesso, que as bezerras estavam muito mansas, tinha cripe, todo dia levava comida para as bezerras no cripe. E também colocava sal para as vacas diariamente e gastava um tempo ali com elas, né? Gastava não, investia um tempo, né? Então, iniciar o sonho, a bezerrinha nasceu hoje, nós vamos começar a cuidar muito bem dela hoje. Até coloquei um vídeo aí, para quem segue a gente aí no Instagram, tem um vídeo que nós colocamos ontem, 11 de ontem, de tendo esse primeiro contato com a bezerra, para levantar, para carregar. E não só com a bezerra, em todas as fases nós vamos estar com essa preocupação. Condução, para que eu vou conduzir os animais? Para apartar esses animais, para levar para a sala de ordem, para o curral, para o pasto. Quando eu vou conduzir, sempre procuro, preocupação minha com vaca leiteira, tem que andar. Vaca leiteira, na minha cabeça, é extremamente proibido a trotar. Por isso tem até uma pessoa na guia, se você olhar, tem uma pintinha lá, uma pessoa lá na frente, e aqui outras pessoas aqui atrás. O gado andando. Isso aí são novilhas que está levando no curral, isso é lá na Santa Luzia, antes de começar protocolo reprodutivo, apenas para passar no tronco, onde vai ser feito os trabalhos desses protocolos reprodutivos que usa na fazenda, que lá é 100% transferência de embrião. Mas só para dizer que antes de começar a fazer esse trabalho também com as novilhas, faz essa adaptação nessa nova estrutura. Para quê? Para gastar menos tempo, para a rotina ficar mais tranquila, evitar risco de acidente, melhorar os índices, ou seja, cada vez mais sustentável, né? Gosto muito de sempre usar a pessoa na guia chamando os animais. E às vezes chega o ponto de nem ter ninguém tocando, olha aí, só a pessoa chamando e está vindo.
A Thelma aí, que alguns de vocês conhecem, só chamando. Parou até para abrir porteiras no Vila Esperando. Isso foi lá na Infelizlândia, né? E vamos falar um pouquinho da doma, ou para cabresto, ou para adaptação da ordenha. A ideia seria a mesma, sabe? Antes de eu levar uma novilha para a ordenha, eu tenho que amansar ela para aceitar o meu contato. Antes de eu amansar um animal para cabresto, para levar para uma pista, para leilão, ele também tem que aceitar primeiro o meu contato. Como que eu vou fazer um animal andar atrás de mim se ele está no cabresto, se ele tem medo de mim? Como que eu vou colocar o animal na ordenha e passar a mão nele depois se eu nunca tive tão próximo dele? Então, por isso a gente faz um trabalho de doma antes. O que a gente faz? Mostrando em atitude corporal que eu não ofereço risco para esses animais. Então, nós ficamos longe desses animais. Qual a distância, Nilson? Para treinamento de animais, tira coisa cronometrada e da cabeça nossa, sabe? Nós vamos ter que cada vez mais desenvolvendo mais percepção para fazer a leitura desses animais. Esses animais estão me aceitando dar mais um passo para frente? Se tiver, tudo bem, eu posso. Não, opa, começou a incomodar, então deixa eu voltar um passo, ou dois, ou três. Isso, para quem namorou e já, é mais fácil de entender isso aí. Isso é um trabalho de conquista. E para quem não namorou também, mas já conquistou amizades, a ideia é a mesma também. É um trabalho de conquista, assim como se conquista um namoro, uma amizade. A ideia é a mesma, você não vai forçar a barra. Essa corda é uma ferramenta que a gente usa, mas pode até esquecer dela agora. É só para mim não ficar ali parado, eu comecei a movimentar essa corda. Depois, sim, olha a distância que eu estou aí, vamos dizer, 5 metros de distância, mas a corda, que é de 8 metros, já começou, primeiro a gente joga só no chão, depois começou a chegar em cima dos animais, os animais já começaram a ficar um do lado do outro, aceitando. Depois a gente começa a usar, a gente fala um cotonete, que é um bambu aí comprido, com um saco enrolado e uma câmara de ar passada. Para que é isso aí? Para achar pontos que os animais gostam de ser coçado, de ser tocado. Uma pessoa só vendo uma apresentação dessa, Nilson, consegue domar depois? Sabe por que é difícil? É porque é difícil a gente domar o nosso lado predador. Sempre a gente vai querer fazer um pouco mais do que podia. A gente tem que entender que é no tempo do animal e não no nosso tempo. Acredito que isso aí é uma escola de vida para nós hoje. O jeito que a gente está andando, com esses recursos de tecnologias, informações, tudo indo muito rápido, tudo tem que fazer muita coisa e ir muito rápido e voltar muito rápido. Você mandou uma mensagem para a pessoa, se passou 12 horas, não respondeu, para nós é o fim. Então, tudo tem que ser muito em cima da hora e no tempo nosso. Quando você vai trabalhar com animal, dá um choque de realidade na gente. Não é no seu tempo, é no tempo do animal. Se ele der condição para hoje, ótimo. Se não der amanhã, se não der depois, quem vai falar vai ser o animal, não nós. E realmente, cada vez que passa, buscando conquistar mais. A Thelma ficou muito alegre esse dia, que foi o dia que ela terminou comigo, sabe? Mas depois ela voltou a ficar triste de novo, porque nós voltamos. Brincadeira à parte. Essa preta e branca que está aí não é uma holandesa, viu, gente? É uma Neloranda, uma F1 Neloranda. E olha aí, já aceitando bem esse contato, a Thelma desse lado, e uma outra pessoa já passando a escova do outro lado, né? Independente do meu sistema, eu já estou começando a fazer uma adaptação para esse animal aceitar peia. Às vezes até na ordem que eu não quero peia, mas no primeiro dia no Vila estranho muito o conjunto teteira. Por máximo que eu faça um trabalho de doma bem feito, eu nunca vou ter colocado um conjunto teteira. Então um animal ou outro dá uma estranhada maior da teteira. E às vezes eu tenho que piar. Quando for piar, também convido mais uma vez, vai no nosso Instagram lá, no Facebook, no canal do YouTube, nós temos vídeo explicando de como piar de uma forma que não machuca a perna do animal, você vai piar frouxo e essa peia não vai cair, sabe? Aí, uma vaca, essa vaca, por incrível que pareça, a cobra pegou ela 11 ontem lá em casa, o pai me ligou para falar. Isso é meu pai e meu irmão mexendo, e era antes dela dar o primeiro parto, aí que meu pai faz a ordenha, e meu pai fazendo um trabalho de adaptação nela antes, e meu irmão estava lá junto também. Não é o normal dele, não, que ele gosta mais da área de silvicultura, mas nesse dia ele estava aí junto com a gente. Aí, que eu acho bacana, que é independente da raça,
tá aí gozerá com esse chifre, que tem um mito que é muito bravo e tudo, ela só tem essa arma e sabe que tem. Se ela sentir acuada, ela vai usar. Mas eu gosto muito de trabalhar também com gozerá, não tive problema nenhum com gir. Nós, às vezes, usamos alguns preconceitos, tanto com pessoas quanto com animais, né? E, às vezes, uns preconceitos negativos que a gente coloca uma parede para relacionar melhor com pessoas ou animais, e nós estamos perdendo a oportunidade de conhecer, às vezes, bons animais e boas pessoas, porque nós rotulamos pessoas ou animais. Criança, sou apaixonado com criança e ainda mexendo com gado, duas paixões juntas. E aí, cada vez que passa, vai ganhando mais confiança com o animal. Mas a primeira preocupação que eu tenho, que meu pai me ensinou desde novo, eu tenho isso muito na minha cabeça, a primeira preocupação nossa, segurança. Olha aí, mais uma vez, criança e animal, olha que coisa mais chique. E vai ganhando a confiança, esse rabinho para cima aí, essa vaca falando assim, não, mas tá gostoso demais, não para de coçar não, isso para mim é uma maravilha. Depois começamos a levar para a ordenha, passa só por fora quando a instalação permite. Depois, aos poucos, deixa os animais ir conhecendo a instalação. E depois começa a coçar esses animais quando é fila indiana. Quando dá essa condição, fila indiana, ótimo, você coça muito por fora. Quando for já espinha de peixe ou Z, você tem que trabalhar apenas do lado de dentro do fosso. Mas sempre ganha muita confiança do animal por fora, ou passa várias vezes, para depois entrar uma pessoa no fosso. Sempre ela estranha muito essa pessoa do fosso. Quando for no fosso, tem que andar muito devagar também, porque sempre ela estranha muito. Aí agora, entrou só uma pessoa e com muito cuidado, depois cada hora que passa vai entrando mais pessoas e ficando mais à vontade dentro do fosso. E lembra mais uma vez, a ideia é conquistar, não é provocar. Olha o rabinho para cima aí, falando, nossa, que delícia que tá essa coçadinha aí. Trabalhando a cabeça do animal para que um dos melhores lugares da fazenda seja a ordenha, antes do parto. Aí o dia que parir, realmente a conversa é outra. E aí eu gosto também de fazer o pós-GIP nesses animais antes do parto, para que a gente tenha esse contato com o teto e não deixa também de estar, prevenindo. No caso da ordenha, eu estou preocupado com todas as etapas. Para que eu tenha uma ordenha tranquila e um sucesso sem aplicação da ocitocina, o primeiro trabalho que nós fizemos foi em 2012, na Santa Luzia. Na época tinha 700 vacas em ordenha, a grande parte meio sangue. Hoje lá está próximo de 2.000 vacas em ordenha, entre 1.800 e 2.000 vacas em ordenha, 100% sem ocitocina e praticamente 100% sem peia. Às vezes, no universo aí de 1.800 vacas, você pode achar 50, que às vezes tem a peia lá. Mas, ou seja, a grande maioria sem peia e sem ocitocina. Para isso, a gente gosta de, desde o pasto, de buscar esses animais tranquilos. Quando eu estava começando a explicar para vocês, por que eu quero essa vaca tranquila, caminhando tranquilo? Por causa de 3 coisas. Uma, saúde de úbere. Por que saúde de úbere? Essa vaca vem trotando com esse úbere cheio, vou chutar aí em média aí de 40 quilos, esse peso tudo pendurado. Imagina esses ligamentos para aguentar isso aí, né? E outra coisa, quem já viu vaca trotando aí no pasto, ela bate o úbere de uma perna e bate na outra, e às vezes faz um barulho desse tipo assim. Aquilo é uma pancada muito forte que você dá no úbere. Então, o risco de se aumentar CCS, um futuro mastite ali, é muito grande. Então, vaca trotar para saúde de úbere é péssimo. Para casco, é péssimo. Vocês costumam sentir até aquele cheirinho de chifre queimado. Vai cada dia gastando mais. Depois a sola está mais fina, a chance de ter problema de casco ali é enorme, de ter alguma lesão ali é enorme. E aí, se o animal está trotando, ele está contando para você que está tendo um nível de estresse ali um pouco alto. Então, nós estamos com... Se eu tenho um nível de estresse alto e temos vaca que não está com a saúde boa, com problema de casco, com certeza nós vamos ter um outro problema sério, que é de fertilidade. Então, nós vamos nas 3 principais causas de descarte de rebanho leiteiro, comprometendo a nossa sustentabilidade aí, por causa de 3 coisas: saúde de úbere, casco e reprodução.
nas 3 principais causas de descarte de rebanho leiteiro apenas por trotar vaca. Vaca tem que andar e na velocidade dela, não na sua. Naquela der condição de andar devagar. Não é proibido trotar. Galopar, então, nem no sonho. Cuidar aí nessa sala de espera para ter uma condição de refrescamento desses animais. Quando vai colocar essas vacas na contenção de ordenha, fazer leitura desses animais, se a primeira realmente está indo, se o gato estiver indo, não toca, descansa. O que a gente vê nos treinamentos nossos, no final do depoimento, sempre o pessoal fala o seguinte: ô Nilson, a última ordenha que eu fui agora, na ordenha da manhã nós ganhamos 2 horas de ordenha, na da tarde ganhamos 1 hora de ordenha. E as pessoas trabalhando menos. Então sai mais descansada, a gente desgasta menos. A intenção é tipo assim, vamos desacelerar, todos nós. Animais e pessoas. Só que a sua mente pode estar acelerada ali, tipo assim, o que eu posso fazer agora para render? E organizar os procedimentos que tem que ser feito para a gente ganhar tempo nisso, né? E depois, fazer todos os procedimentos, que nós temos uma rotina de ordenha, não vou falar agora, porque o tempo nosso já está ficando apertado aí, e voltar para o pasto de forma tranquila, mas sempre respeitando o animal e fazendo as coisas na velocidade do animal. E aí mostrando que às vezes a novilha acabou de parir agora, eu faço o teste ali com 2 ou 3 dedinhos ali, muito na maciotinha, ela nunca foi ordenhada, então com a mão mais leve possível. Esse aqui era um vídeo, mas não tem problema não. É só para mostrar, era para mostrar umas vacas indo para a rotatória, mas para a gente ganhar tempo, o tempo está um pouquinho estourado aqui. Aí, ó, vacas, um exemplo para nós, que eu sou apaixonado, chegar na ordenha e ver isso aí. As vacas vindo mesmo para a ordenha, do jeito que a gente está vendo a boca, principalmente dessa vaca da esquerda, as 2 da esquerda, está mostrando que ela ainda está ruminando. Se você viu vaca com chicletinho na boca ali, está ruminando, o dedão dela está tinindo para nós. Ela está falando assim, aqui está ótimo. Então, eu gosto de ver as vacas gostando de vir para o lado da ordenha e, durante a ordenha, vacas ruminando. Tanto na sala de espera quanto na ordenha. Aí, sim, vacas estão contando que ali... E não dá trabalho nenhum para entrar nessa contenção de ordenha. Elas são dedo duro, elas contam para a gente. E quando vai soltar... Se você pega um fosso mais comprido como esse, é muito interessante você deixar a vaca saindo natural. O que acontece demais aí? A pessoa vai na última vaca e começa a bater nela. Se essa vaca pudesse falar, ela virava para nós e falava assim, ô ignorante, o que você quer que eu faça? Empurra essas vacas tudo para frente ou pulo por cima dela? Quem tem que andar é da frente. Se é da frente não andar, não tem jeito de eu andar. É uma fila normal que a gente pega no dia a dia. O da frente tem que andar, não adianta eu estressar. E isso é até interessante que essa foto é lá na Santa Luzia. Quando nós fizemos esse primeiro trabalho lá, o Maurício tinha um senhor de 40 anos que trabalhava na fazenda há 40 anos. E sempre domou de forma mais bruta, no tradicional. E ele comentou que essa forma de trabalho é muito mais fácil e mais produtiva, consegue domar mais animais e fazendo menos força. No caso, era mais animais para cabresto, para ir para o leilão deles. E aí o Maurício entendeu que era uma mudança de filosofia de trabalho. Que depois de mudar a cabeça, durante uma semana que eu estava lá, consegui mudar a forma de pensar de uma pessoa de 40 anos fazendo a mesma forma bruta. Ele acreditou muito no processo, mas acreditou que é uma mudança de filosofia, de trabalho, e ela não acontece num estalar de dedo. Não é só num bate-papo desse que a gente consegue fazer uma mudança de filosofia de trabalho, mas que seria interessante ter mais, no meu caso, na fazenda lá, mais visitas, né? E a gente realmente dá continuidade nisso, até mesmo pela rotatividade de mão de obra, que às vezes tem, a mudança de setor, e além de manter cada vez aperfeiçoando mais. Então, hoje eu vou na Santa Luzia, por exemplo, eu vou 2 vezes por ano lá, para a gente sempre estar fazendo essa reciclagem com a turma. E aqui um número interessante, a respeito da ocitocina, eu fui na fazenda Ciaune, lá no Ceará, e nós fizemos um trabalho de doma e começamos a não aplicar ocitocina. Chegou o neto do dono, que tomava a frente do negócio,
E ele falou que gostou muito da parte de doma, mas não aplicar ostocina, ele não tinha certeza se era bom negócio, não. Então, ele queria que parasse de aplicar a ostocina em 100 animais e depois voltasse a aplicar a ostocina. E aí ele ia analisar os números. Se realmente valesse a pena, ele ia deixar de aplicar a ostocina. Na hora foi um banho de água fria, mas agora nós temos esse número que me assusta muito, sabe? Nesse comparativo, no caso só das novilhas que nós separamos aqui, 73 aplicando ostocina e 35 que não aplicavam ostocina. As que não aplicaram ostocina aumentou dias em lactação em 29% e a produção de leite 35%. Para mim, o que explica isso é o estresse nos primeiros dias da ordenha. A novilha que nunca tomou agulhada incomoda muito ela. Se você for ver uma vaca que está tomando ostocina, às vezes ela aceita razoável. Algumas vacas. Agora, a novilha incomoda muito ela. Então, nos 30 primeiros dias, com certeza, tem muita briga ainda. E aí você está perdendo o pico de produção da sua vaca com briga, sabe? E não é só ali, lá na sala de espera, já está urinando, defecando, ela já está tendo muita resistência para entrar na contenção de ordenha, não é só no momento da agulhada. Então tem muito estresse, sabe? E pensando em sustentabilidade, eu acredito que nós cada vez mais temos que olhar essa aplicação da ostocina aí com mais carinho, pensando em disseminação de doenças e pensando no nosso consumidor final, falar assim, esse leite que eu estou consumindo, uma vaca tem que tomar uma agulhada de manhã e outra à tarde para dar esse leite que eu estou consumindo. Então, eu acredito que nós temos que cada vez olhar isso com mais carinho e eu acredito que nós trocamos isso a troco de um bom manejo, pensando aí principalmente nas mestiças, né? Quando colocou vaca e novilha junto, o número que eu falei com vocês, que era 100, ele veio para 93. Mesmo vaca e novilha junto, dias em lactação do gado que não aplicou ostocina aumentou em 13% e a produção de leite aumentou em 12%. Eu não tenho só das vacas aqui, não. As vacas ficou um pouquinho negativo esse número aqui, sabe? Infelizmente eu não tenho ele aqui, que eu tirei da apresentação, mas eu tenho que voltar. Bom, gente, considerações finais aí. Busca investir aí nesse equilíbrio, né? Dessa relação positiva entre homens e animais. Essa foto, eu acredito que ela diz muita coisa para nós, né? Ainda mais com esse tema de sustentabilidade, né? E eu enxergo um trabalho de um bom manejo, começando dentro da cabeça de cada um de nós. E também na cabeça das pessoas que estão no dia a dia da fazenda. Eu tenho que, na minha opinião, primeiro estar bem comigo, depois estar bem com as pessoas que estão ao meu redor, depois com minha equipe de trabalho, aí sim eu consigo relacionar bem com a vaca. O bacana disso, que por causa de eu pensar em tratar melhor minha vaca, eu começo a me ajudar a ser um ser humano melhor, que eu acredito que o principal papel que nós estamos aqui na Terra é para isso. E eu estava num retiro espiritual aí, num carnaval passado, não nesse agora, né, no outro, e eu vi essa frase e fiquei encantado, né? Esse cartazinho estava pregado lá. Você passa a maior parte da vida dentro da sua cabeça. Torna um lugar saudável para estar. Vou te falar que eu estou tentando fazer isso comigo, mas tem que estar o tempo todo, nós temos que estar o tempo todo nos vigiando. Senão, a gente tende a pensar coisas negativas, coisas que não nos agregam nada como ser humano e como profissional. E cada vez mais eu estou me exercitando em busca de ser uma pessoa melhor, não melhor do que os outros, melhor do que eu mesmo, e buscando também respeitar cada um dentro da sua, né, do seu processo evolutivo, das suas crenças. Acredito que isso nos ajuda muito também. Muitos conflitos que nós temos na vida é não respeitar o outro nas suas crenças, nas suas diferenças, né? Que não existe ninguém igual a ninguém, todos nós somos muito diferentes, né? E é muito bom quando a gente começa a respeitar e amar o outro na diferença e exercitar você ser um ser humano melhor, né? Acho que isso reflete muito bem na vaca na frente. E gratidão, gente. Você já pensou se você acordasse amanhã
somente com as coisas que você agradeceu hoje? Será que você ia recordar com muita coisa? Eu te confesso que eu exercito a gratidão, mas eu ainda ia acordar com pouca coisa no outro dia. Nós temos muitas coisas boas para agradecer, né? Graças a Deus nós estamos enxergando essa apresentação, estamos ouvindo, e estamos vivos, estamos tendo a oportunidade de ser pessoa melhor, né? Temos sol, temos chuva, temos aonde dormir. Se você está assistindo é porque nós temos recurso de tecnologia, tem energia elétrica, nós temos tantas coisas para agradecer. E às vezes nós ficamos resmungando e sendo um pouco ingrato, né? E isso faz mal para o nosso interior e reflete na vaca depois lá na frente. Se você não estiver bem e ir mexer com os animais, esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é treinador de cavalo, e nós falando que se você não estiver bom, é muito melhor não treinar o cavalo nesse dia. Porque você vai achar que está treinando, mas você vai estar atrapalhando ele para consertar no outro dia. Se você não está bem, é melhor você nem mexer. Dedique esse tempo para tentar melhorar você, para depois você mexer com o animal. E perdoar, acho que essa foto aí diz muito. Perdoar é você sair de uma prisão, né? Vou falar agora do Padre Fábio de Mello, mas independente da religião, cada vez mais eu acredito que todas têm o seu papel e ajuda, mas o mais difícil nosso, para todos nós, é ser igreja fora da igreja, né? Mas eu gosto muito de escutar o Padre Fábio de Mello, e ele falou um dia que eu achei interessante, que o perdão é uma atitude inteligente. O principal beneficiado é quem perdoa, né? Se você perdoou uma pessoa, você nunca mais vai estar sofrendo com aquela realidade, né? Quer dizer que você tem que ir lá abraçando e beijando ela, mas pelo menos você parou de sofrer com aquela realidade. E aí, uma receitinha que eu passo para as pessoas é não agir de cabeça quente, nem com as pessoas e nem com os animais. E aí eu tenho 3 dicas para a gente não agir de cabeça quente. A primeira é que meu pai me ensinou. Começou a dar errado alguma coisa, e falou assim, meu filho, pare e vai rezar, que as coisas dão uma clareada. Se tiver algum ateu escutando, sugiro, para e vai contar. Começou a querer ficar com a cabeça um pouco quente, o desafio nosso é nos conhecer, porque nós somos muito diferentes. Cada um de nós, às vezes, esquenta a cabeça um pouco mais rápido ou demora mais. Você tem que te conhecer para falar assim, opa, tem que parar. Da agora para frente eu tendo falar bobagem e fazer bobagem. Então para e conta. Ou para e toma um cafezinho. Tem um amigo meu que fala que a melhor dica que eu dei para ele até hoje foi parar para tomar um café. Manejo, estou lá no curral e movimentão, gado de corte às vezes, tem muita... Você viu que o trem começou a dar errado, tá gritando, batendo, para, vamos tomar um café. E aproveita depois do café e fala, gente, será que nós estamos trabalhando de forma correta mesmo? Cuidado com isso, viu, gente? Se a gente quer implementar uma nova mudança de manejo, e antes de capacitar as pessoas, a gente às vezes chega agredindo as pessoas que estão lá no dia a dia. Exercita trabalho em equipe. Exercita ser amigo das pessoas que estão ali no dia a dia. E busca entender a realidade daquelas pessoas que estão ali. Muitas delas estão fazendo de forma bruta, não é porque quer, não. Vamos lembrar daquela passagem bíblica, que foi, né, poucos dias agora, que fazendo aniversário disso, né, do crucificamento de Jesus Cristo, e na hora que ele estava sendo crucificado, ele falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. A maioria das pessoas que maltratam o animal não sabe o que ele está fazendo. Ele aprendeu com o avô, com o bisavô, e aquilo para ele é uma cultura. Então nós temos que tentar conscientizar, em vez de brigar com eles, senão nós estamos fazendo pior do que eles. Eles estão brigando com o animal, nós estamos brigando com gente. Ficou pior. Nós temos que buscar conscientizar essas pessoas de trabalhar com esses animais de uma melhor forma. E trabalho em equipe. Toda fazenda que eu vou trabalhar, na minha opinião, eu falo assim, essa fazenda, essa semana, ela é minha. Eu quero que dê o melhor resultado. Eu quero ser amigo dessas pessoas que estão aqui, eu quero vestir a camisa da empresa mesmo. E uma das coisas que eu acredito que ajuda muito o trabalho em equipe é a oração. E algumas fazendas que eu vou, algumas, antes do trabalho, hoje é a rotina diária deles. Antes de começar o trabalho, todo dia de manhã, faz uma oração. O que eu sugiro sempre é uma oração do Pai Nosso, que até onde eu procurei saber, todas as religiões fazem a oração do Pai Nosso.
a intenção não é ofender nenhuma pessoa de uma religião nem outra. Cada vez mais a gente está vendo pessoas de frente de religiões pregando isso, né? Vamos unir para salvar famílias, né? E ter orgulho do que faz, ter orgulho da profissão. É muita gente que olha para o chão e fala assim, você pergunta, o que você faz? Olha para o chão, o tio Leite, ele tem vergonha do que faz. Nós temos que ter orgulho. Agora, né, a mídia está falando mais sobre isso, né? Da importância do agronegócio. O tanto que nós ajudamos a alimentar várias pessoas. E aí eu costumo falar com as pessoas que a gente tem que agradecer muito a Deus por trabalhar na natureza, produzindo alimento. Nós estamos ajudando a alimentar muitas pessoas. Tem pessoa que trabalha, destrói, o serviço dela, às vezes, infelizmente, é destruir vida. Nós tivemos a bênção de conseguir trabalhar produzindo alimento. Então, nós temos que ser gratos por isso e ter orgulho da nossa profissão. Ser parceiro, já falei, vestir a camisa da empresa, onde é que vocês estejam trabalhando. Eu dou assistência na fazenda, eu comecei a fazer estágio, veste a camisa daquele lugar e busca dar o melhor de você. Eu escutei uma frase numa fazenda que eu trabalhava um dia que eu achei interessante. O diretor da empresa falou comigo assim, eu trabalhei 7 anos na querência. Aí o Moisés, não sei se alguém conhece, aí ele falou comigo lá, falou, Nilson, você pode ficar bom de serviço, viu? Não precisa ter medo, não. Se eu não ver, o vizinho vê. Achei interessante, porque às vezes a gente fica dando desculpinha para ficar ruim de serviço, né? E a respeito de desculpa, ele falou uma outra coisa comigo que eu falo em todos os cursos também. Falou, Nilson, cuidado para você não ficar bom de desculpa e ruim de serviço. Quando a gente começa a ter um pouquinho mais de argumento, a gente quer levar no gogó e deixa de ser eficiente no trabalho. Muito obrigado, moçada. Nessa ideia nossa de trabalho, nada de nervosia, só alegria e muito obrigado. Quero convidar todos vocês para que siga aí nossas redes sociais, Cursos Nilson Dornelas. E se inscreva também no nosso canal do YouTube. Nós estamos procurando cada vez mais levar o máximo que a gente consiga levar de conhecimento através desses recursos aí da tecnologia, viu? Muito obrigado a todos. Nós te agradecemos, Deus, pela palestra. É sempre bom aprender um pouco mais sobre comportamento animal, principalmente para a gente que não só está na pesquisa, mas também com um pezinho no campo, né? Isso é muito importante aí para nossas carreiras profissionais. Nós temos algumas perguntas aqui, Nilson, mas antes de começar a ler, eu tenho uma pergunta minha. Certo. Um animal, ele pode influenciar os demais do rebanho em relação a comportamento? Certo. Porque eu vi isso numa fazenda que eu tive há pouco tempo, o proprietário tinha umas guzerá, que elas eram assim, o cão chupando manga. E elas quebravam o curral inteiro. E quando as Nelores estavam com ela dentro do curral, mesmo as Nelores sendo mansas, que as Nelores a gente chegava nelas perto do pasto, coçava elas e tudo, elas também ficavam bravas. Uhum. E aí, quando ele vendeu essas guzerá, acabou o problema dele. Agora ele tá lá. Ele me ligou outro dia e falou assim, não, acabou meu problema. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Você acaba que já respondeu a pergunta, mas eu vou comentar um pouco sobre isso, né? Porque realmente mostrou, você já viu na prova, que realmente influencia. Mas nós podemos fazer essa influência ser o contrário. Se você estiver pensando assim, minhas guzerás são muito bravas, e eu coloquei junto com Nelores mais calmas, e eu busquei trabalhar cada vez de forma mais tranquila, e pensando em acalmar as minhas guzerás, aí as minhas Nelore me ajudou a acalmar as minhas guzerás, e eu consigo amansar essas guzerás. O que é o problema que eu acho, às vezes, Luiz Felipe? É a gente pensar, nós temos que pensar, sim, selecionar para temperamento. Mas eu tenho muito medo de você selecionar para temperamento antes de dar uma boa condição de manejo. Que às vezes nós podemos... Eu já peguei em vários cursos animais que tinham fama de ser o animal mais bravo da fazenda. E no segundo dia de curso, ser o animal mais manso que estava lá. Aí a gente perguntava, será que esse animal de fato era mais bravo ou ele é um dos mais inteligentes? Quando nós começamos a dar uma melhor condição de manejo, ele foi um dos que respondeu melhor. Então... O gado Maria vai com as outras e o instinto de sobrevivência, viu que apertou, opa, como é que eu faço para mim sair vivo daqui? Então, às vezes, vai pular, curral, vai quebrar.
pensando em sobreviver. Quando você começa a deixar cada vez, fazer algumas mudanças no manejo para que fique cada vez mais tranquilo. Para os animais, eu gosto de ter animal manso junto com os ariscos, que eu uso o manso de escudo, de proteção, e de point. Através do manso, eu consigo ir chegando aos poucos no mais arisco, sabe? Entendi. Tem mais uma pergunta aqui da Maísa. A Maísa, ela pergunta como é feito o manejo da vaca com o bezerro pós-ordenha? O bezerro mama antes ou depois da ordenha? E se isso não causa, né, nenhum estresse em ambos, tanto a mãe quanto o filho. Ordenha, no caso, vamos pensar assim, ordenha com bezerro ao pé, né? Porque está falando às vezes antes ou depois. Quando você tem alguma ordenha com bezerro ao pé, que você deixa só o bezerro para mamar depois, você dá uma cheiradinha na mãe ali e você deixa ele mamar depois, a vaca costuma ficar condicionada a entender o seguinte: vou encontrar o meu filho ali fora. Aí ela fica condicionada a guardar leite para esse bezerro. Então, além disso aí que você está comentando da questão do estresse, nós vamos ter uma vaca sempre pensando em guardar leite para o bezerro lá fora. Tem um momento de estresse ali um pouco da vaca com ciúme da cria, de às vezes dar um estresse para a vaca, com o bezerro ao pé, dá. Mas nós temos que entender também que tirar o bezerro da vaca também tem um estresse desse bezerro. Cadê a mãe dele? Cadê a referência? Então, de todas as duas situações, tem um pouco de estresse. Todos os dois manejos sendo bem feito, anda bem. Só que um manejo com bezerro ao pé tem que ser de propriedade pequena. Passou aí, passou de 50 vacas, a coisa complica bem, sabe? Com bezerro ao pé. Aonde, vou dar para vocês um exemplo, tem 50 bezerros. O meu funcionário tirou férias. Quem que conhece o bezerro da lembrança agora? Quem conhece o bezerro da Roxinha? Ninguém conhece bezerro nenhum. Aí eu vou pôr número, aí eu tenho que sair no meio de 50 bezerros procurando números, sabe? Então, é um complicador de manejo. E outra que você sabe melhor do que eu é a respeito de doenças, né? Começa aí um surto de doença aí com 50 bezerros junto aí, uma diarreia, aí fica difícil para mim controlar. Mas, quando você tem essas doenças controladas, tem um bom manejo, e aí eu vou falar para vocês, pensando em vacas zebu, aí é um pouco complicado. Ou é com bezerro ao pé, ou infelizmente ainda no momento tem que ser com ocitocina. Por que tem que ser com ocitocina? Porque nós ainda já estamos evoluindo muito nesse processo seletivo de vaca zebuína para produção leiteira. Mas ainda nós não estamos selecionando ainda e exercitando essa seleção para animais que têm essa aptidão para essa descida de leite fácil sem o bezerro. Então ainda tem muito trabalho de seleção para ser feito. Em raça zebuína ainda realmente tem que ser com bezerro ao pé ou aplicação da ocitocina. Todos os dois é um pouco complicado, mas nós sabemos da importância da raça zebuína aí, dessa base aí, para a gente fazer essas meio-sangue nossa aí para frente, né? Muito importante. Só complementando aí, Maís, essa questão que o Nilson levantou é bem interessante, principalmente a questão de saúde do bezerro, né? Alguns trabalhos agora, nos Estados Unidos, eles vêm modificando o sistema de criação desses bezerros para minimizar um pouco desse impacto de tirar o filho da mãe, né? E dentre eles é voltar a criação de bezerros no sistema coletivo, né? Então tem sido feito alguns trabalhos, mesmo que não seja de forma com vários animais, eles estão trabalhando, pelo menos, criar bezerros em duplas, que não fique nenhum bezerro sozinho. E esse trabalho já vem mostrando que há uma melhoria aí do ganho de peso dos animais, de questão hormonal de estresse, tudo tem uma pequena melhoria. Então, a tendência agora é voltar à criação de bezerros em sistema coletivo. Só aproveitando aí, Luiz Felipe, em algumas fazendas que eu vou, o pessoal já tem colocado esse grupo aí de 10 a 15 animais e traz todos eles para mamar tem um lugar, um ambiente que vai ser a mamada dos bezerros. E tem vários piquetinhos que deixam de 10 a 15 animais e vi alguns trabalhando muito bem. Só desculpa aí um pouquinho, quando eu respondi aí de bezerro ao pé ou não, quando vai colocar bezerro ao pé, o que eu sugiro é que o bezerro mama somente no momento da ordenha.
um teto para ele, ou uma parte do teto, para a vaca ficar condicionada. O momento de eu descer o leite realmente é aqui, eu não encontro no bezerro depois. Não, e isso é interessante, porque o que a gente mais vê é as fazendas fazendo de forma errada, né? Deixa o bezerro cheirar, já tira, leva lá para o final, a vaca só encontra depois. Então, isso é bem interessante você falar isso, para ficar bem frisado o manejo de forma correta. E aí ela vai segurar o leite para dar para ele depois. Aí ele está vendo que está segurando muito leite, aí começa a aplicar ocitocina. Aí ele tem bezerro e ocitocina. Isso tem várias fazendas. Bezerro ao pé e ocitocina. 2 coisas que você não queria. E eu já vi fazendo que além do bezerro ao pé, ocitocina, ainda tem ração na ordem. Aí vira uma confusão. E peia. Aí você não sabe o que faz. Bezerro cair dentro do fosso, maior confusão. Tem uma pergunta aqui do Simão. O Simão, ele pergunta, que quando você mencionou, né, que algumas exceções de existir animais bravos e sim animais assustados, né, aqueles animais que têm medo. E aí ele pergunta quais seriam as características que a gente consegue diferenciar esse animal que tem medo e o animal que é bravo. É Simão que perguntou? Simão, parabéns pela pergunta. Uma pergunta excelente. Isso aí nós temos características seguintes. Esses animais que, na minha opinião, realmente é bravo, é de dominância. Você vê muito no touro holandês, que está junto com a vaca, ou touro gerson, quando você começa a chegar, ou está num piquete, ele começa a ver a presença humana, ele começa a desafiar a gente. E rapar a terra, sabe? E querendo, tipo assim, quem que eu sei? O que você está fazendo aqui? Esse território é meu. Quem manda nessas vacas aqui sou eu, não é você. Ele começa a te desafiar. Os outros, vaca de leite, gado de corte, quase que no geral, 100%, é medo de gente. O Nilson, como é que a vaca pega? Sabe por que ela pegou? Ela estava com muito medo. Não tinha onde ir, ela sentiu acuada, ela falou, o jeito que tem que agora, meu filho, ou eu ou você. Aí ela parte para cima e começa a pegar. Então, tenha na cabeça nossa, 99% dos animais que nós chamamos de bravo, ele está pedindo socorro, ele está com muito medo de gente. Vou dizer mais uma vez uma outra exceção que nós temos. A vaca acabou de parir. Instinto materno, proteção da cria. Mas cada vez mais que nós temos esses animais mais dóceis, ele tende a aceitar melhor essa presença humana mesmo no dia do parto. Mas eu não gosto de xingar uma vaca que está protegendo a cria no dia que pariu, não. Porque ela, do mesmo jeito que nós chegamos, poderia ser um urubu, poderia ser um outro predador, e principalmente pensando em gado de corte, ou mesmo que seja gado de leite, a vaca pariu no piquete à noite. Então, ela tem que ter esse instinto também de proteger a cria. Eu acho isso válido. Só que nós temos que tomar cuidado. Pariu uma vaquinha, é uma caixinha de surpresa. Mas é a mimosa, era assim, cuidado. Pariu uma caixinha de surpresa. É até bom o Simão perguntar isso, eu aproveito a pergunta dele e faço uma outra. O animal que ele passa pela doma, se ele ficar muito tempo sem ter contato com as pessoas, ele volta a ter medo das pessoas? Esse comportamento pode ser ao contrário? É o seguinte, Lucilene, na minha opinião, a parte de doma, nós estamos indo apagar fogo. Nós chegamos na parte de doma porque, querendo ou não, está um pouco... meu nome fez assim, mais pessoas me conhecem hoje por causa da doma. Mas eu falo que eu não deveria ter... eu não queria que a doma fosse tão reconhecida. Porque senão nós estamos sempre apagando fogo. Eu não queria fazer trabalho de doma. Eu queria que os animais crescessem aceitando o toque de pessoas. Crescesse manso. Nós não precisamos fazer o trabalho de doma. Mas já que precisamos, o que tem que acontecer junto com o trabalho de doma? Uma conscientização de toda a equipe. Porque não vai acontecer, Luiz Felipe, hoje no Brasil, você não ter mais contato com esse animal. Porque nós estamos no piquete, se a gente, fazendo aí que olha pouco o gado, vai olhar 2 vezes por semana. Então, eu vou lá colocar um sal, vou estar olhando o gado. Eu tenho que aproveitar estes momentos para me socializar um pouco mais com os animais. E aproveitar meu olhar clínico para esses animais. Está tudo saudável, não está? Como é que está a minha condição de pasto? O bebedouro, o cortiçal, minha cerca. E como que realmente tem parasita, não tem, escor corporal. Eu falo que você tem que chegar num lote de animal e olhar indivíduo por indivíduo.
Mas tem 1.000, deixei de saber. Então você não foi lá, se tiver um bicho doente, então você não viu. Você vai gastar um pouco mais tempo, mas olhar, o olho tem que passar indivíduo por indivíduo. E aí, quando você gasta um pouco mais de tempo no rodeio dos animais, cada vez mais você vai ter mais contato positivo. E aí, seria tipo uma parte de manutenção do trabalho de doma, entendeu, Luiz Felipe? Eu fiz o trabalho de doma, mas se eu estou tendo uma manutenção, se a minha equipe toda está conscientizada a trabalhar com os animais de forma diferente, eu tendo a não ter problema com isso futuramente. Os animais vão seguir domados, seguir mansos, sem medo de humano. Certo. Temos uma pergunta aqui da Edilane. O manejo de animais de corte em confinamento, principalmente quando precisa ser levado no tronco de manejo, costuma ser bem estressante. O que vemos é a pressa, né, dos animais entrar rápido no tronco. Como podemos proceder em situações como essa, em que os manejadores eles não têm conhecimento a respeito do comportamento do animal ou não acreditam nesse comportamento do animal, né? Edilane, né? Isso. Edilane, você já falou o que tem que ser feito. Que eles não têm conhecimento. O que nós temos que fazer? Capacitar essas pessoas. Como que eu vou fazer para capacitar essas pessoas? Me capacitar, para mim capacitar essas pessoas, ou trazer alguém que trabalha com isso para capacitar essas pessoas. Mas o erro que eu vejo muito, vamos comparar com outras empresas que não seja a pecuária. Eu vejo o mesmo dono ter uma empresa lá na capital. O funcionário dele, antes de começar a trabalhar na empresa, ele paga 1 mês de treinamento. Para depois, se ele for bem no treinamento, aí sim ele pode começar a trabalhar na empresa. E quando ele vai para a pecuária, ele fica questionando se convém ou não treinar essas pessoas, sabe? E aí tem algumas frases falando disso, né? Você quer saber o tanto que é caro treinar uma pessoa, é você continuar com ela sem treinar, né? Então, e às vezes muitos não treinam, medo dela ir embora. O pior do que ela ir embora é ela continuar com você sem treinar. Então, capacita as pessoas, eu acho que isso tem que fazer parte de uma rotina de fazenda. E vocês que estão aí, a maioria que está escutando, sabe muito disso. Investimento em consultoria, em treinamento, o custo-benefício é impressionante, né? Então, nós temos que... É um tema também que eu concordo que poucas pessoas sabem, mas cada vez mais nós temos que nos capacitar e buscar capacitar essas pessoas. Esse animal que passa correndo, na maioria das vezes eu vejo no tronco ele não querer entrar. É o que costuma acontecer muito. E se ele passou correndo é porque está tendo pressão demais lá atrás, na maioria das vezes, sabe? E confinamento, nós já estamos numa ponta também que a gente não pode fazer muita coisa de adaptação. Se eu fazer o trabalho de adaptação, esse animal, o ciclo é curto, é caro o animal no confinamento, então tem que ter um bom manejo, mas é muito interessante quando mais a gente cada vez mais tem mais pessoas pensando nessa linha, onde os animais que já estão vindo para o confinamento já têm uma base boa de manejo. Então, se eu tenho animal mais tranquilo, ele é mais produtivo, ele ganha mais peso, reproduz mais, a gente só ganha nisso, sabe? É difícil a gente dimensionar o tanto que um bom manejo causa, o tamanho desse impacto, né, nessa sustentabilidade e nesses resultados zootécnicos e econômicos da pecuária, sabe? Aí é bom que nessa mesma linha de raciocínio dessa pergunta, a Amanda Rodrigues ela pergunta como mudar o pensamento de algumas pessoas do sempre foi assim e nunca deu problema. Boa pergunta, mano. Só que é o seguinte, não é que nunca deu problema. Eles nunca, às vezes, achou problema, assim, que incomodasse eles, mas problema tá tendo. Quando fala assim, você pode ter certeza, tomara que não estivesse tendo, mas tem problema. Agora, Amanda, essa pergunta é muito boa e delicada, assim como a deadline também. A pior forma é chegar brigando. Isso aí eu não recomendo para ninguém. Tentando apontar o dedo que ele está errado. Agora, quando você fala assim, eu vou para os cursos, falando assim, gente, eu também não sei nada, não. Vamos tentar aprender com esses animais, vamos trocar ideia com eles, vamos trocar ideia entre nós. Eu falo assim, se vocês, quando eu vou dar um curso, assim, eu tenho certeza que o curso vai ser bom. Não é por causa de mim, não. É porque nós paramos 5 dias
para falar de como manejar melhor os animais. Esquece que eu estou aqui. Vamos aproveitar a ideia de todo mundo e falar assim, e questionar, será que isso realmente vai ficar melhor para os animais e para nós? Porque eu não quero que seja bom só para nós, não. Tem alguma coisa que vai facilitar a vida nossa, mas se não facilitar do animal, eu não vou negociar, não. Eu quero que seja bom para o animal. E na maioria das vezes vai ser bom para nós também. Algumas coisas nós vamos investir um pouco de tempo. Vai gastar um pouquinho de tempo aqui para economizar lá na frente. Mas o que a gente vê muito é o seguinte, é cultura. Principalmente quando você leva para o gado de corte, a cultura das pessoas que trabalham com gado de corte é que a pessoa, para trabalhar bem com gado de corte, tem que ser forte e corajoso. E aqui serviço para macho, e nós entra mesmo, e nós pega na cabeça, e pega na orelha, e pula em cima. Isso é a cultura. E uma mudança de cultura, nós temos que ir com jeito e trazer as pessoas para o nosso lado. E uma das coisas é buscar conscientizar essas pessoas que a palavra bem-estar animal, tratar bem os animais, está na moda cada dia mais. O profissional que se adequar a essa linha, ele vai crescer profissionalmente. Então, você trabalha com o quê? Você não trabalha, não é de vaqueiro, você não trabalha cuidando do gado? Se eu fosse você, um conselho de amigo, por isso que é bom a gente ser amigo deles primeiro, para depois eles escutar um conselho de amigo. Se eu fosse você, buscava cada vez mais capacitar em manejar melhor os animais, em não bater, em não gritar. Esse tipo de profissional vai sair na frente. O outro que é o brutão, mais cedo ou mais tarde ele tende a ser desligado. Ou não vai crescer dentro da empresa. Então, o que eu recomendo é tomar um cafezinho com a turma e, às vezes, assistir alguns vídeos. Nós temos alguns vídeos, eu recomendo um vídeo da Tempo Gandim, que é bem interessante, mas não é só com um vídeo que você vai chegar e trocentas técnicas, mas é para ajudar eles a pensar junto com a gente. E eu convido a todos vocês também para fazer cursos com a gente. Agora, por causa da pandemia, a gente está parado, mas na minha casa a gente faz 2 vezes por ano. Estamos tentando mandar conteúdo aí pela rede social também. Estamos pensando aí futuramente organizar um curso online também para poder estar ajudando nisso aí. É difícil trazer todo mundo da fazenda para um curso desse ou me levar lá, mas às vezes, quem sabe, fica viável conversando com o proprietário e a gente tem um curso para colocar lá na hora do almoço, no quilo do almoço, assistir alguma parte e colocando realmente em prática, né? Essas oportunidades a gente não pode deixar passar, não, né? Porque está aí o diferencial dos profissionais hoje na área, é aquele que busca conhecimento, né? Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui da Vanessa. Uma das coisas mais interessantes, na minha opinião, é procurar ler os animais. E saber ler os animais, seremos mais humanos e pessoas melhores como nós mesmos. Agradece aí pela oportunidade de aprender com você. E ela pede que, se possível, falar um pouco aí da diferença que você viu em trabalhar com diferentes raças. Vanessa, muito obrigado. E eu acredito que o pulo do gato, vamos dizer, primeiro é ler as pessoas e tentar colocá-la na mesma linha, mas logo em seguida ler os animais. E nós temos que exercitar isso, porque se você não lê os animais, para você também, além de tudo, é muito arriscado, sabe? É muito perigoso. E isso já vai junto respondendo a sua pergunta. Raças, para mim, não tem problema nenhum. Raça, idade. Igual, eu fui na Austrália uma vez para mansar um touro Brahma. Saí daqui para ir lá para mansar só um touro. Aí eu falei, gente, mas se é bovino, eu não sei falar inglês, não, mas a comunicação é só corporal, ele também não entende inglês. Eu vou arriscar. Aí conversei com a Temal, fala com ele aí que me dá 10 dias de prazo lá, com 10 dias, se tiver de acontecer, vai acontecer. E graças a Deus, correu tudo bem. Vou igual eu estava indo na alta genética agora. E às vezes tem hora que a gente vai em alguma fazenda para trabalhar só no bezerreiro. Às vezes eu vou para trabalhar com gado Nelore. Já fui em algumas fazendas para trabalhar com gado holandês. Então, todas, acredito que dá para a gente implementar nossas ideias. O que nós temos que fazer? Essa leitura da fazenda e aonde nós estamos e até aonde nós queremos chegar. E faça o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem uma condição melhor, fazer melhor ainda. Quando eu dei um curso nos Estados Unidos, eu conversando lá, né, rasgando meu I don't speak English lá, só gesticulando lá, falei com um rapaz assim, eu achei seu gado no pasto, arisco, mais bravo, sabe? Medo de gente. Quando chegou no curral, eu achei o gado seu calmo. Aí fiquei assim, perguntando a ele, por que será que seu gado é mais calmo no curral?
E aí já tinha 3 semanas que a gente estava andando junto e a gente arranhava um espanhol, sabe? Tanto ele arranhava um espanhol quanto eu. Aí ele pegou e falou assim, olha para você ver a qualidade do meu curral. Meu curral é muito ruim. Sem querer, eu fiquei bom de serviço. Eu comecei a ficar mais jeitoso para não quebrar o curral e ir embora. Então, quando a gente fala de curral bom, por exemplo, você quer fazer uma jaula, falar daqui não sai. E ó, agora não pode chegar o rei, agora não pula o curral mais. Então, a gente às vezes quer dar desculpa de estrutura física, de raças, de alguma coisa, para mostrar o seu potencial, para trabalhar melhor. Raça, para mim, se você quiser falar alguma coisa, você pode falar de manejos, aí sim. Nós vamos ter, ou às vezes, culturas de pessoas que manejam bem ou manejam mal. E dentro das raças, algumas famílias, algumas linhagens que tendem a ter temperamento mais forte. Mas com manejo, com um bom manejo, nós conseguimos, sim, ter uma boa condição. E ó, eu, por exemplo, nunca recomendei um descarte. Chegar e falar, ó, mata essa vaca ou esse touro, que não vale a pena. O que às vezes pode falar é o seguinte, ó, se você continuar trabalhando mais, esse animal vai acabar de chegar, é um animal que exige mais, mas fica a seu critério. Você que sabe, se é animal importante, vamos trabalhar mais, vamos trabalhar e ele consegue chegar, sabe? Até aproveitando um gancho nessa pergunta da Vanessa, aonde que você acha que é o maior desafio? Você trabalhar comportamento de um animal no sistema a pasto ou confinado? Que eu já vi animais assustados ou com medo de pessoas em ambos os sistemas. Uhum. Já vi que no a pasto tem mais, mas eu já vi muita vaca assustada no confinado. Então, você acha que o desafio é maior trabalhar com animal a pasto ou com animal confinado? Lucile, você trabalhar com animal a pasto é fácil demais da conta, sabe? O desafio é você pegar esse animal do pasto e trazer ele para o curral e ter um manejo tranquilo no curral. Mas lá no pasto, na maioria das vezes, é muito fácil. E a mesma coisa é para o gado confinado. Eu não vou nem falar de vaca, vou falar de gado de corte confinado. No confinamento ali, tende a estar tranquilo, mas quando você tira do confinamento para levar para o curral, o gargalo, na maioria das vezes, maior, está no curral. Porque você levou para o curral para dar notícia ruim para ele. Toda vez, a maioria das experiências que ele teve no curral foi negativa, sabe? Não estou falando da injeção, da vacina, não, da agulha que entrou nele, não. Todo o manejo, na minha opinião, é muito mais estressante do que a própria agulhada. É grito, aperta demais, tem muito estresse. O que é o desafio até que a Edilane falou, que a Amanda, de treinar? Porque nós temos que mudar toda a nossa forma de comunicação corporal. Nós somos predador, então, por natureza nossa, eu quero chegar, quero apertar. Mesmo nós estamos aqui conversando, se tivesse um gado ali agora, e a gente fala assim, gente, agora vai 2 pessoas, lá cada hora vai 2 ali, o gado calma ainda, sim, médio. E agora tira 2 animais para cá, tira aquela pintadinha para lá. Nós vamos ver o tanto que, inclusive eu, vai comunicar de forma errada com o seu corpo. E muitas vezes vai ser agressivo com o seu corpo. Pela comunicação corporal. Pode observar. Tem pessoas que você chega numa fazenda e fala assim, essa pessoa parece que tem sangue doce. Vaca gosta dele. Para e começa a observar como que é a comunicação do corpo dele. Ele movimenta tranquilo no curral. Agora tem onça, você fala assim, parece que onça mijou nele. E chega o gado todo fica desesperado. Pode ver que ele parece que tem ligado no 220. O corpo dele é todo acelerado. Então ele é agressivo com o movimento do seu corpo. Isso é interessante. Eu vi isso numa fazenda, onde quando trocava o ordenhador, sempre tinha problema com vaca que retia leite. Uhum. E aí nós fomos ver o comportamento dos ordenhadores. Um dia era uma mulher e outro dia era um cara. E aí no dia da mulher ela conversava com os animais, ela passava a mão, ela falava, mas de manhã você deu leite, por que você está escondendo leite agora? E passava a mão nas vacas, falava, só está benzendo essas vacas. E aí o leite descia que era beleza. Mas é que o animal já tinha aquele convívio com ela. Exatamente. Né? Quando punha ele na sala de ordenha, acabou. As vacas tudo estressadas, tudo querendo pular a sala de ordenha. E aí, até a questão desse conversar, a pessoa fala assim, se conversar resolve, é porque é difícil a pessoa falar assim, aí, você desceu leite de manhã, por que você não desceu agora? A pessoa não vai estar falando desse jeito e batendo numa vaca
ou com agressão para cima dela. Se ela está falando isso, você já está imaginando como que o corpo dela está movimentando lá dentro. E o outro já está assim, trem ruim. Aí já deu manhã, você já não entrou direito. Agora você nem entrar aqui, você quer, né? Quebrar você no pau, você vai ver. Não é uma questão dele estar falando isso. Quando ele está falando isso, o corpo dele já teve trocentas comunicações negativas, sabe? E esses dias, eu fui numa fazenda que trabalha com suíno, aí uma senhorinha falou comigo assim, quando eu vou tirar a folga, eu converso com meus porcos. Conversa, falou brabo, eu converso mesmo. Falou, amanhã eu não estou aqui, eu quero que vocês comam direitinho, eu não quero saber de ninguém doente depois da manhã e tal. Aí eu peguei e parabenizei ela por essa atitude. Sempre quando fala assim, você tende a ter boas atitudes corporais também, é sinal que você está atento aos animais, tem amor a eles. Mas mais importante do que falar com os bichos ainda, e que não é fácil para nós, é escutar a opinião do bicho. E essa opinião, na verdade, é enxergar a opinião dele, né? Que ele vai estar comunicando em comunicação corporal. Esse que é o desafio nosso em qualquer bicho que você estiver mexendo. Exercita essa leitura. A Vanessa até lembrou aí. A leitura dos animais. Nós temos que exercitar muito isso. Eu sou inimigo de chegar no curral. Tinha uma pessoa olhando para o chão. Hoje tem um celular ainda, que é outro empecilho para a gente aprender mais de animal quando está no curral. Eu estou olhando para o chão, eu estou olhando para o celular, eu estou perdendo trocentas oportunidades de aprendizado naquele momento. Porque o gado não parou de comunicar com você. Toda hora que eu vou no curral, a pessoa olha para o chão, não vai para o chão, não. Você não sabe o que a vaca está te falando, você não sabe o que o gado está te falando. Olha para o gado, o tempo todo. Vai encher o olho para trabalhar. Seu corpo está devagar, mas sua mente está trabalhando o tempo todo. Olho e mente está trabalhando. Tem que ser assim mesmo. Tem mais uma pergunta aqui da Amanda. No caso do gado de corte, qual dica que você dá aí para diminuir o estresse e o medo na fase pré-abate? Pois é, mas aí ela está falando, no caso, esse pré-abate deve ser na fazenda, no confinamento, não sei. Creio eu que deve ser na fazenda ou então no frigorífico já mesmo. No frigorífico. Né? É o manejo pré-abate aí. Porque a gente vê que o estresse aumenta muito, né? Tanto de transporte. Na fala pré-abate, tem uma sériezinha aí. Acabei de tirar do confinamento. Então vamos fazer esse caminho todo. Tirei. Como que eu vou levar esses animais para o curral? Eu vou levar o gado todo, vou apartar depois. Antes eu já fiz uma pré-seleção dos animais que vai e já vou tentar fazer todo esse manejo mais tranquilo no curral. Já estou ganhando nesse estresse pré-abate. Vou embarcar os animais. Espera aí. Encostou o caminhão, nada de choque. Quantos animais vai no primeiro repartimento do caminhão? Vai 7. Separa 7 de forma tranquila e conduz. Já sabe quanto que vem no segundo, já tem uma equipe trabalhando do segundo, repartimento do terceiro. Sem choque, na ideia seguinte. Tá fazendo o que eu quero, tem alívio. Não está fazendo, tem um pequeno incômodo. Está fazendo o que eu quero, tem alívio. Ninguém me perguntou aí, mas é uma pergunta comum, o seguinte: e a bandeira, se é a favor ou contra? Bandeira é uma ferramenta que eu vou estar ali, se preciso for, com o gado mais calmo, eu até abro a bandeira e às vezes dou uma lançadinha mais lento que o gado está me contando a respeito dessa bandeira. Mas na maioria das vezes, só com o corpo você comunica bem. Nesse embarque, às vezes, a gente gosta da bandeira, até para o tronco, né? Eu estou, às vezes, do lado de fora e consigo chegar a bandeira no tronco para fazer a condução desses animais. Aí, capacitar essas pessoas que estão transportando esses animais. Às vezes tem trechos de estrada ruins, né? Isso é interessante, na hora que você vai ver essa forma de capacitar para você deixar tudo mais tranquilo. E eu concordo dessa pergunta da Amanda, porque nós já fizemos todo um trabalho, né, Amanda? Já gastamos muito dinheiro e agora está na hora de eu receber meu cheque. E às vezes eu rasgo o cheque nesse caminho. Solto uma porteira nas costas do bicho e dá um punhado de hematoma. Então, entra 2 numa porteira, bate, machuca. Eu tenho que ter essa preocupação desde tirar, ou que seja do pasto, ou que seja do confinamento de forma tranquila, embarcar de forma tranquila, conscientizar o pessoal do transporte. Chegou no frigorífico, peço desculpa. E tenho vergonha de falar isso até. Nunca entrei num frigorífico. Eu tenho que puxar minha orelha e ir lá no frigorífico. Mas aí eu não sei te falar depois que chegou lá o que a gente pode fazer para ajudar. É visitar e pôr a cabeça para trabalhar. Nilson, eu nunca fui, mas eu quero ir que eu vou acompanhar a matança. Chega lá e
Sabe qual que é o desafio grande nosso? Usar um grande dom que Deus deu para nós, o da inteligência. Todos nós temos muita inteligência, mas infelizmente, às vezes a gente vai trabalhar, a gente dá uma bloqueada. Para e pensa. Esses dias eu estava falando uma coisa que eu admiro muito meu pai. Está com 78 anos. Sempre vai fazer alguma coisa antes, ele pensa muito antes sobre aquele trabalho que vai ser feito. Se vale a pena ou não, qual cuidado tem que tomar, o que não tem, o que pode fazer, o que não pode. Então, é bom observar e pensar sobre e quebrar a cabeça, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui para finalizar, que nós já até estouramos um pouquinho o tempo aí, da Monique. Qual o jeito correto de tirar leite de uma vaca? Ordenha ou manual? E tendo como manejo aí correto em ambos os casos. Bom, a pergunta é bem assim, complexa, né? Ordenha na mão ou ordenha mecânica? Eu tenho uma vaca, 5 vacas. Lá em casa, por exemplo, nós tiramos leite todo dia. Meu pai tira leite de 1 até 3 vacas, por aí. Só para nós, não vende o leite. Se eu pedir ele para colocar uma ordenha mecânica, até ele lavar todos esses conjuntos, e a qualidade de lavar isso, será que ele vai lavar bem? Daqui a pouco, nós nunca tivemos um caso de mastite em casa, começa a ter, porque ele começou a não lavar tão bem os conjuntos de teteira e tudo. Então, lógico, ele vai lá fazer uma ordenha manual. O que é um complicador de ordenha manual? Higienização. Então, preocupar com essa parte de higienização, de desinfetar teto, de ter você piar a vaca, amarrar a cauda. Aí tudo bem, já fiz isso. Essa mão que eu amarrei a vaca e que eu amarrei a cauda dela é a mesma mão que eu vou pegar no teto para tirar leite. Então, lavar essas mãos, né? Aí desinfetar teto. Se eu tomar todos esses cuidados, eu posso sim ter uma ordenha de qualidade. E todas duas, tanto a ordenha manual ou a ordenha mecânica, eu recomendo fazer a adaptação desses animais antes. Ele está acostumado, antes de parir, já está acostumado com esse sistema. Mas se eu estou pensando aí, 100 vacas, tem muita pessoa que falou que 100. E numa Santa Luzia da vida agora, que já está com 1.800 vacas. Aí a gente pensar que tipo de ordenha mecânica ainda, se é rotatória, se, não, o robô é meio limitado, que eu acho que é 50 vacas, não sei. Aí tem que quebrar a cabeça que tipo de tecnologia que você consegue usar, porque senão você vai ter um limitador ou de equipamento ou de mão de obra para o seu crescimento, sabe? Então, isso é muito dependendo do tamanho do seu rebanho. Eu não gosto de ficar inventando onde não precisa, não, sabe? Se a pessoa está lá com 50 vacas tirando leite na mão e está indo tudo muito bem, eu penso e repenso muito antes de sugerir ele uma ordenha manual. Lembra do nosso tema que é sustentabilidade. Eu tenho que fazer muita conta com ele antes, não puxando sardinha para lado nenhum, e pensar se realmente é possível isso, sabe? Eu tenho 50 vacas na ordenha mecânica com bezerro ao pé. Antes de você tirar o bezerro de uma vez, se não está morrendo algum bezerro? Não está. O que está te incomodando bezerro ao pé? Não está incomodando o proprietário nem funcionário. Para que você chega com a ordenha agora de uma vez? É a primeira vez que você vai na fazenda. Não é a dor deles. Não é coisa que incomoda eles. Então, o desafio disso aí é a gente fazer a leitura da pessoa que a gente está indo visitar, do nosso cliente, da nossa propriedade, né? Ver o que é a dor dele, o que incomoda eles, e também o que incomoda os animais. E aí você tenta pôr a cuquinha para funcionar, e conversando com eles, e ver o que é o melhor que você pode fazer. E quando você sai para campo, é impressionante. De um lado do rio tem uma realidade que funciona. Do outro lado, a mesma realidade já não funciona. E o que é? É cultura da fazenda, às vezes é a cabeça do proprietário, da gerente, não sei o que é. Mas é impressionante como que, na hora que a gente vai para campo, não tem receita de bolo. É realmente exercitar essa leitura dessas situações. Ótimo. Eu havia falado que era a última, mas chegou uma aqui no 45 minutos do segundo tempo, e era uma curiosidade que eu tinha também, que aconteceu com a gente lá na fazenda da UFMG. Nilson, o manejo de gado com cavalo atrapalha na doma? O que aconteceu lá na fazenda da UFMG? A gente tinha um touro, Guzerá, que você manejava ele de forma tranquila no pasto, sozinho, não precisava nem de uma varinha. Você só andar atrás dele, ele ia. Mas se você colocasse cavalo na jogada, ele atacava o cavalo. E aí ele chegou a matar um cavalo nosso. Foi até um dos motivos que descartou
o touro, porque ele perfurou o pulmão do cavalo e nós perdemos o cavalo. E aí, essa pergunta dela veio a calhar. O manejo com gado, com cavalo, atrapalha na doma? O manejo, se eu fosse só responder assim, em uma palavra, assim, não atrapalha. Agora vamos entender o porquê. Entender a situação. Esse boi, por exemplo, ou ele nunca tinha sido trabalhado com cavalo, ou tinha experiências negativas com o trabalho de cavalo. Uhum. Uma dessas duas coisas ocorreu para acontecer isso. Então, tem fazenda que eu vou e eu trabalho muito montado. Sabe por quê? Porque o gado lá só está acostumado com o pessoal trabalhar montado. E na hora que chega a pé, o gado assusta muito. Mas o que eu quero na fazenda de gado de corte? Que o gado me aceita muito bem montado e que me aceite muito bem também a pé. Para isso, eu começo a trabalhar a cabeça dele lá no pasto. Eu chego montado, dou um rodeio no gado, depois eu vou no curso de sal, coloco sal, começo a andar puxando o cavalo perto do gado, depois eu já largo o cavalo e começo a andar a pé no meio do gado. Estou trabalhando a cabeça do meu gado para que me aceite montado e para que me aceite a pé. Então, eu não vejo um complicador e outra, a gente não pode tirar isso de parâmetro. Às vezes, o cavalo, muitas vezes, vai me ajudar na fazenda, na maternidade. Ou pariu uma vaca, vai no cavalo que tende a ser mais seguro. E na maioria das vezes tende a ser mesmo. Só que desde que minhas vacas estão acostumadas com o manejo do cavalo. O que é um complicador que eu vejo de cavalo? É que a pessoa começa a pôr um pouco mais de energia e querer correr. Aí é que está tudo errado. E até a gente vê isso muito acontecendo. Um trabalho que a gente tem, um dificultador trabalho que a gente tem no rebanho de corte, é porque, entre aspas, a gente vai para tirar as brincadeiras, sabe? Eu não quero saber de ninguém correndo um de um lado ou do outro para laçar um boi, não. Há o risco de acidente, há o tamanho do estresse. Se porventura tiver que laçar, eu quero que meus animais já estejam acostumados com corda. Aceita lá no lugar que eu vou sempre ali perto do curso de sal, que é o lugar que eu gosto de estar fazer o rodeio do gado. A gente fala rodeio é onde vão olhar o gado. E aí, não tem nada para curar hoje, eu estou no meu cavalo, olha o que acontece no normal. Falou, tem uma vaca para curar. Aí a pessoa, só dele desabotoar o laço no cavalo, o cavalo começa a ficar assim. Aí o gado já faz assim. Tipo assim, todo mundo se transformou. E já ficou claro que vai ter uma caça ali agora. Vai caçar. Então, o que é a intenção? Que meu cavalo aceita eu tirar o laço, que meu gado aceita eu jogar o laço no chão uma vez ou outra que eu estou por ali. Para o dia que eu precisar realmente de laçar, está muito fácil para me laçar. Mas eu gosto de evitar muito o laço. Se está próximo do curral, eu gosto, se eu tenho tempo, hoje eu levo o gado no curral, curo um indivíduo e passo todos no tronco. Nós não falamos nada sobre tronco. Até eu peço desculpas sobre isso. O que é minha regra no gado de corte? Passa o gado no mínimo uma vez no tronco sem trabalhar. E depois começa a trabalhar. Por que na maioria das fazendas o gado é ruim de tronco? Porque ele só entra no tronco para ter experiências negativas. Passar esses animais no tronco e não acontecer nada e começa a ver o tanto que esses animais melhoram de tronco. Isso é importante mesmo. Quando começou a fazer isso com o gado de corte lá da fazenda de Garapé, da UFMG, melhorou, sim, mudou da água para o vinho. Eles agora estão acostumados a entrar, a passar. Antes era um sacrifício para colocar o gado lá dentro. Então agora mudou mesmo. Facilita muito. Então, pessoal, agora nós já tomamos o tempo aí do Nilson. Muito obrigado, Nilson, foi muito bom, é sempre bom ver, quando vejo que tem live, palestra sua, eu sempre assisto, né, que é sempre um aprendizado para a gente, então agradeço em nome do grupo GEPAS, da professora Ângela, né, a sua participação, e coloco o grupo também à disposição, porque você sempre precisar, tá bom? Muito obrigado, Luiz Felipe. Quero agradecer de coração, para mim é um privilégio estar aí. Se alguém, às vezes, tem uma pergunta, eu queria perguntar-la, mas fiquei meio sem jeito. Pode aí entrar na rede social nossa lá e perguntar lá no privado, lá que eu respondo com o maior prazer, tá? Precisar de alguma coisa, qualquer dia que tiver algum evento, quiser que eu participe, com o maior prazer. E se Deus quiser, passando essa pandemia, tiver algum evento presencial, vou também com o maior prazer, tá? Muito obrigado, e se eu puder ajudar, para mim é um prazer. Tá, nós que agradecemos. Bom, pessoal, eu vou dar só mais uns recados agora no final. Eu queria divulgar nossas redes sociais, né? Que a gente tem o Instagram do Grupo GEPAS, que é o @GEPASUFMG. Temos o Facebook, GEPAS UFMG.
e temos o nosso site, que é o www.gpasufmg.com.br. Lá vocês vão conseguir acessar aí todas as nossas programações, ver integrantes do nosso grupo, ver professores que participam do nosso grupo, linhas de pesquisa que a gente trabalha. Lá vocês vão ver todo o panorama do nosso grupo, tá bom, pessoal? E já queria aí fazer duas propagandas. Primeiro, da live, que vai ter agora dia 22 desse mês, com a professora Dalgisa, referência aí em criação de cavalo, manga-larga, machador e cavalo atleta. Ela vai falar um pouquinho para a gente de bem-estar na criação de cavalos. E esse ano, o nosso grupo vai estar promovendo aí o 6º Simpósio Nacional de Produção Animal e Ambiente, que esse ano vai ter aí como foco intensificação sustentável com responsabilidade social. Vocês ficam ligados lá no nosso site, no nosso Instagram, que a gente vai já começar aí a divulgar toda a nossa programação. Eu agradeço a presença de todos. Mês que vem a gente tem uma nova palestra também, as nossas palestras são mensais, e fique ligado aí na nossa agenda, tá bom, pessoal? Um abraço, obrigado, Nilson, um abraço, dá um abraço aí para a Thelma, e fiquem todos com Deus.